Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e uma leitura de 2 meses pode ser muito agradável. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, se você não for inscrito, por favor se inscreva, ajuda bastante a gente a ter relevância aqui dentro da plataforma. Também com quase 4.000 inscritos, vai ser incrível se a gente conseguir atingir essa marca. Então hoje a gente vai conversar sobre uma leitura que foi extremamente prazerosa, em momento nenhum ela foi arrastada ou difícil, ela foi gostosa de ler, mas que por algum motivo eu acabei levando 2 meses para finalizar, que é o Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami. Também conhecido como a pessoa que todo ano é cotada para o Nobel de Literatura, mas nunca ganha. Eu já li algumas outras coisas do Murakami, mas a história do Minha Querida Sputnik, ela é muito tradicional, de certo modo. Ele está contando sobre um triângulo amoroso que não se entende direito, né? É quase uma formação de um triângulo amoroso. E aí, como sempre, Murakami debate muito sobre solidão, sobre o papel da pessoa, né, na sociedade e na interação dela com outras pessoas, sobre o fantástico, né? Sempre há muito o fantástico na literatura do Murakami, e no Minha Querida Sputnik não poderia ser diferente. Acho que o grande diferencial do Minha Querida Sputnik é que o Murakami ele faz isso com 3 personagens e um deles você praticamente não tem o nome. A gente tem a história aí contada pelo K, a letra K mesmo, então é o K, que conta a história de uma colega pela qual ele era apaixonado, que é a Sumire, e a Sumire não tem interesse nele. Eles são muito amigos, eles se ajudam o tempo todo, mas o amor do K pela Sumire não é correspondido. E um dia a Sumire, que sempre teve essa postura de não se interessar amorosamente pelas pessoas, não entender como é esse amor, ela acaba se apaixonando pela Mil, que é 17 anos mais velha do que ela, é uma empresária casada, que tem longos cabelos brancos e que se encanta pela Sumire, de certa maneira, pelo modo único dela de ver a vida, de dialogar. A Sumire tem essa alma de artista, né? Quer ser uma escritora, é envolvida no meio literário. O K também, apesar de ser professor infantil, ele tem esse prazer pelo livro e pela leitura. E é engraçado porque o Murakami traz isso à tona em diversos momentos, né? A potência da escrita da Sumire, e a Mil contrata a Sumire para ser secretária dela. Então a Sumire basicamente vai resolver as coisas para a vida da Mil. A Sumire tem 22 anos, conhece muito pouco da vida executiva, e mesmo assim aceita o cargo para ficar mais próxima da Mil. E o amor da Sumire pela Mil também não é recíproco. Parece quase aquele poema, né? O K amava a Sumire, que amava a Mil, que não amava ninguém. O livro é sobre a história da Sumire com a Mil. O K, ele tá contando essa história, ele tá narrando essa história de uma maneira quase impessoal, né? Então, a Sumire fez isso, a Sumire tinha esse hábito, a Sumire me ligava em tal horário. Então ele tá como se ele estivesse realmente nos narrando essa história. E é um romance em que você tem esses personagens, mesmo com esse interesse amoroso, eles são solitários. A Sumire é solitária, a Mil é solitária, o K é solitário, porque nunca há o desenvolvimento dessa relação. Então o livro acaba sendo um pouco lento, na verdade, né? Mas não é aquele lento moroso, ele não é chato de ler, mas ele tem uma cadência muito própria, muito única dele, em que o K vai te narrando as coisas que a Sumire fez, o envolvimento dela com a Mil. Então é um romance que você senta, você lê um capítulo e você quase que sente assim, estou satisfeito com esse um capítulo que eu li, vou ler mais depois. Existe uma sensação de que é quase como se você estivesse invadindo a privacidade daqueles personagens, pelo modo como você está lendo, está tendo contato com aquela história, e acaba tendo um ritmo um pouco, sabe, suave. Ele é suave, ele é lento, ele é
quase como uma conversa que você tem tomando um chá. Ele é lento. E não é de uma maneira ruim, muito pelo contrário. Isso é muito bom no livro. Só que, por conta disso, eu acabei levando 2 meses para finalizá-lo. Porque, na maior parte do livro, é um grande nada acontece feijoada, em que você tem apenas realmente as situações dessas pessoas se conhecendo e se resolvendo amorosamente. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que é um livro com bastante choque entre a sofisticação da Mil e a simplicidade da Sumire e do K. São mundos completamente opostos, né? A Mil fala sobre vinhos e ela pede garrafas de vinho caríssimas no restaurante e não toma até a metade. Por quê? Porque ela acredita que se ela deixar aquela metade, quando aquela garrafa voltar para a cozinha, as pessoas da cozinha vão ter a oportunidade de provar um bom vinho também. Então, existe uma sofisticação muito grande na Mil. Enquanto que a Sumire e o K, como 2 jovens de 22 até 25 anos mais ou menos, são pessoas que quase não têm móveis no seu apartamento, estão sempre preocupados em, cara, eu preciso voltar a trabalhar depois dessas curtas férias, porque senão eu vou ser demitido. Existe um choque quase social, de classe social no livro, e isso acaba por aumentar o distanciamento entre os personagens e aumentar também o encantamento da Sumire pela Mil. Então existe muito essa conversa sobre o quanto é fascínio pela pessoa, pelo objeto amado, e o quanto é um amor genuíno mesmo. E como não podia deixar de ser, o Murakami ele tem elementos fantásticos na narrativa. Eu li o Caçando Carneiros, em que esses elementos eles aparecem um pouco antes na história, né? Vão dando pequenas pinceladas. No Minha Querida Sputnik, esses elementos eles demoram um pouco mais para aparecer. Eles vão aparecer quase em 70% do livro. E aí também eles são bem carregados, é um realismo fantástico muito grande, assim. Você quase leva um choque de como o Murakami consegue entrelaçar uma história cotidiana e banal com coisas mágicas, assim, sabe? Então tem essa característica do Murakami que é muito presente em todas as obras dele, mas eu sinto que nessa obra ela se entrelaça de uma maneira também, quase a querer passar uma mensagem para o leitor, né? Quase querer dialogar com o leitor de por que aquilo aconteceu. E não te dá uma resposta, né? Ele é quase um final em aberto em que ele te dá a possibilidade de pensar no que foi que aconteceu, a pensar nas resoluções dos personagens, a pensar naquele final daquele período que você está lendo no livro. Então, ele lembra bastante o filme O Homem Duplicado, de 2013, em que você tem uma história absolutamente banal, mas a ambientação daquela história, o modo como aquela história é contada e mostrada, ela vai te mostrando que ela não é tão normal assim, ela não é tão cotidiana assim. Então tem esses elementos que você fica um pouco fascinado, né? Na hora que você entra nesse ambiente um pouco mais lúdico da escrita do Murakami, você começa a querer devorar aquilo com um pouco mais de voracidade, mas não é em momento nenhum taxativo naquilo que aconteceu. Ele simplesmente narra. E aí, quando ele termina a narração, você que fique com os seus questionamentos. Então, essa aparente normalidade da história e dos personagens, e esse choque com esse realismo fantástico, ele torna uma leitura bastante prazerosa de ser feita. Eu acho que é um livro muito bom para quem gosta de literatura, porque existe uma série de referências a autores, a livros, a situações que a gente já viu em outros livros. O Murakami sempre lota de referência pop nos seus livros, então tem referência ali a bandas, às músicas, a estilos de música, a viagens. E eu acho que esse é o grande truque do Murakami, né? É uma escrita muito forte, muito potente, com muita categoria, né? Ela tem uma estrutura narrativa poética e bonita, mas ao mesmo tempo ela é gostosa e acessível, o que é algo um pouco raro de você encontrar quando você pensa em livros mais, com muitas aspas, cabeça, né? mais cults. Mas o Murakami acaba sendo um autor bem fácil, bem acessível, e qualquer pessoa pode ter contato. E considerando a quantidade de páginas, é um livro bem curtinho. Eu realmente acho que Minha Querida Sputnik é uma excelente porta de entrada para o Murakami.
Então, Minha Querida Sputnik tem 232 páginas, é publicada pela editora Alfaguara, foi publicada aqui no Brasil em 2008 e custa entre R$ 46 e R$ 57. Então é isso, gente. Eu acho que esse livro do Murakami vem para provar que se você passar 2 meses lendo o livro, mas absorvê-lo e se divertir nesse processo de leitura, tempo não é uma medição de nada, independente da quantidade de páginas. Só lembrando, então, eu vou deixar aqui na descrição um link para a Amazon, onde você pode adquirir o Minha Querida Sputnik, não vai pagar nada mais por isso, e ainda vai dar uma ajuda aqui para o canal. A gente se vê no próximo vídeo, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. Então, até a próxima, um grande beijo, tchau, tchau.